Ao longo dos anos já me chegaram muitos relatos, mas muitos mesmos, de casas de umbanda que fecharam por não ter feito uma sucessão adequada ou pelo processo sucessório ter dado errado. Vamos tentar entender melhor. É possível nós conduzirmos um processo de sucessão e mitigar a possibilidade de erro, a possibilidade desse processo não dar certo? Porque se não dá certo, fecha a casa, estoura a corrente, dá um monte de problema, casas fecham as portas, deixam de atender o público, não existem mais. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Sucessão dentro de um terreiro, sucessão dentro do axé, dentro de uma comunidade, sucessão na umbanda. Acontece com certa regularidade do dirigente, o sacerdote, não se preparar para isso. E de uma hora para outra ele pode adoecer, ele pode ficar enfermo, ele pode ficar impedido de estar à frente da direção dos trabalhos. E aí se entra numa lacuna, num vazio, no processo de preenchimento dessa liderança, que deve ter algumas características, deve ter um carisma específico, uma aptidão mediúnica, astral, psíquica, vibratória, para suportar o efeito de retorno que é estar na frente de uma corrente mediúnica. E essas aptidões, elas são pré-existentes, já vibram no indivíduo, e não é tão fácil assim identificar isso na corrente, não é tão comum. Então, o sacerdote não se preparou, ele não estava aguardando isso aí, há uma descontinuidade, ele é impedido de continuar e acaba aquele axé, aquela corrente não dando continuidade, não tendo uma liderança que assuma ou que seja aceita pelos demais, ela não é legitimada na comunidade e a casa acaba fechando. Um aspecto que eu observo que já aconteceu, mais de uma vez já me chegou relatos, a sucessão às vezes ela até é bem feita, o sucessor ele é bem preparado, é dado um tempo, ele está identificado com aquele axé, com aquela corrente, ele vai dar continuidade naquela filosofia daquela casa, naquela visão de mundo, naquela ética, mas o imóvel não está no nome da associação, pessoa jurídica, no CNPJ da associação, se houver uma associação. Tem muitas casas que não tem um CNPJ ainda nos dias de hoje. O imóvel onde está o centro está no nome do dirigente, e aí os seus herdeiros querem o imóvel, não aceitam, e acaba a casa fechando. Isso já aconteceu várias vezes, eu já vi isso, esses relatos. Agora, recentemente, tive um relato por mais de uma vez. Então, é muito importante que o imóvel a qual está o templo religioso, a construção física, esteja no nome da associação. Ah, mas o fundador, o dirigente, tem um templo na sua casa, na sua residência, ele pegou um espaço, destinou para isso, na frente da casa, enfim, fez adaptações, que ele vá no cartório, passe o imóvel para o nome da associação e ele fique residindo no espaço como usufruto. E no momento que ele desencarne ou que ele deixe de estar ali, isso vá legalmente, fique legalmente no nome da associação, para que haja aí a legitimidade, a parte legal da terra, que não haja quebras de herdeiros, demandas, que aí é causa perdida, não tem jeito. Eu já vi isso em centros de umbanda, eu já vi isso em centros espíritas. Agora, o ponto central no meu olhar ao longo do tempo, por que dá problema na sucessão e não dá certo? Eu observo um erro que está sendo cometido. Confundir sucessão dentro de um axé, sucessão espiritual dentro de um axé, com sucessão familiar consanguínea. Então, o sacerdote ou a sacerdotisa passa para o seu filho ou para a sua filha carnal, por laços de apego, de afetividade. Muitas vezes aquele indivíduo não tem o carisma do pai ou da mãe
e ele acaba não conseguindo sustentar a corrente. Ou, o que é pior, ele não tem a aptidão, não foi demonstrado, não se mostrou essa aptidão, e aí a corrente não aceita, há uma quebra de axé, não tem carisma, não está empoderado vibratoriamente no seu corpo astral, no seu uri, para estar à frente de um congá, e aí acaba se descontinuando, perdendo valência, não dando certo. Às vezes esse indivíduo adoece, às vezes nem médium ostensivo é, mas tem só o compromisso consanguíneo, familiar. Não, isto não deve ser determinante na sucessão de um axé. Salvo, obviamente, o indivíduo é filho carnal ou filha e tem a aptidão, tem as confirmações, está legitimado. Aí, tudo bem. Como a gente faz para saber se aquele indivíduo tem essa aptidão? Bom, primeiro, observação no tempo. Tem que ter tempo. Tempo dentro da corrente, tempo dentro da axé, convivência, observação, identidade, comprometimento com a filosofia, com a ética, com a tradição da casa. Mas isso não é o suficiente. Isso deve se mostrar, se descortinar. Nós não escolhemos, o indivíduo é escolhido pelo astral. Então, pode ser o caboclo, né? O dirigente espiritual da casa mediunizado no seu médium, no dirigente que indica fulano ou cicrano, e as casas que tem o Meridilogum, o jogo de búzios. Na nossa casa nós temos jogo de búzios por Odu, para complementar o acompanhamento dos médiuns no seu Eledá, na sua caminhada. Isso deve se mostrar através de um Odu que dê caminho para aquele indivíduo, que ele tenha cargo, que ele tenha aptidão, que ele tenha compromisso com o seu propósito, para ele caminhar com cargo dentro de um sacerdócio, por dentro de um axé. Então isso se mostra, e quando se mostra a gente reconhece, a gente acolhe. E mesmo assim é um trabalho que deve ser feito no presente, dia a dia, porque as circunstâncias de vida humana contribuem ou não, positivamente ou negativamente, para que isso aconteça ou não. Então o indivíduo tem que estar também muito maduro na sua vida, muito bem preparado, muito bem resolvido no seu campo afetivo, emocional, profissional, porque no momento que ele dá o passo para assumir de fato um axé, uma corrente, tem um efeito de retorno, uma valência. Quem já passou por fundação de casa, os primeiros anos são difíceis, o primeiro ciclo de 7 anos é probatório. Então, a sucessão numa casa não é familiar consanguínea, não é herança de parente. Você não herda um axé, uma corrente, porque você é parente do dirigente, do sacerdote, da sacerdotisa. No meu modo de ver, isso está errado. Salvo se aquele herdeiro de fato tenha a aptidão, né, tenha se mostrado para ele ser um zelador, uma zeladora, o que é muito raro dar essa coincidência. Então, existe um nível de impessoalidade familiar consanguínea e traz para uma família espiritual. Então, aquele indivíduo, ele tem que ter uma aptidão no seu propósito de vida, no seu ideal, tem que ter caminho, tem que estar preparado para assumir o axé. Isso não é escolha pessoal, é uma escolha espiritual. O indivíduo já foi escolhido, ele já traz essa aptidão, essa disposição psíquica, mediúnica, vibrando no seu corpo astral, e notadamente o seu Ori tem caminho para isso. O seu Ori tem carrego para suportar toda a negatividade. E o seu Eledá dá cobertura no orixá de frente, no adjuntó, e os guias e falangeiros estão fechados para assumir esta tarefa. Então, requer uma certa complexidade, uma observação no tempo, uma cuidado, uma destreza para conseguir enxergar isso, porque às vezes se mostra, mas o indivíduo não está preparado para enxergar. E há muitas interferências, temos que dizer,
anímicas no processo de comunicação de guia espiritual, que escolhe o parente. E aí o dirigente que está interferindo, porque ele quer o parente, porque ele tem apego, ele quer que aquela casa seja uma herança, que seus filhos carnais deem continuidade. Se o filho carnal tem aptidão, está ótimo, mas nem sempre, quase muito raro, dá esse encaixe. Por isso que, ao meu olhar, este é um dos motivos principais de quebra de axé. É muito difícil, no meu olhar, quando uma sucessão de uma casa está dentro de uma herança familiar, pode até se perpetuar por um certo tempo, mas vai se enfraquecendo, vai perdendo valência, né? Enquanto os mais antigos estão dando apoio, até pode se sustentar, mas aquele carisma do primeiro dirigente, do fundador, se perde, isso não é mais resgatado, e a tendência é essa casa fechar, diminuir, se enfraquecer na sua valência mediúnica. No meu olhar, pelo que eu tenho observado ao longo dos tempos e baseado num testemunho de uma realidade que eu tenho vivenciado, tenho observado. E o trauma de uma descontinuidade de uma corrente. Quem está seguindo um caminho espiritual, que ele está sendo bem sucedido, com entrega, com devoção, com disciplina dentro de uma casa, de uma hora para outra ela fecha por problema na sucessão, sempre causa um trauma naqueles médiuns, né, que se veem assim, entre aspas, abandonados, há uma descontinuidade na sua caminhada espiritual, porque a Umbanda é uma construção coletiva. Umbanda é todos nós, os devotos reunidos, que constroem essa espiritualidade, embora a experiência seja individual, essa yoga, essa gnose direta com o astral, né? E aí integra corpo, mente e espírito, o corpo participa, porque a Umbanda tem uma visão integral de espiritualidade, o corpo ele é atuante. Umbanda sem uma expressão coletiva e sem a vivência direta não é Umbanda. Pode ser a teoria de Umbanda, pode ser estudo de Umbanda, pode ser intelectualidade de Umbanda, mas não é Umbanda. Umbanda é vivenciada, ela é experienciada dentro do axé, dentro de uma corrente, integrando corpo, mente e espírito. O corpo não é reprimido na sua expressão de espiritualidade. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já passou por um processo de sucessão? Você já tem um relato, um depoimento de um parente que foi dado como herdeiro da casa e não ter dado certo porque ele não tinha aptidão? Deixe os seus relatos, são sempre construtivos, enriquecedores dentro da nossa proposta de estudo aqui no canal Universalista EAD, levando a todos essa Umbanda de todos nós, de maneira gratuita, inclusiva. Acompanha um comentário fixado nesse vídeo, o link da playlist de cursos, que você pode escolher qualquer um deles, disponíveis, já sai maratonando, tudo gratuito aqui no canal. Basta você se inscrever e ativar as notificações. Deixe seus comentários, estarei interagindo com você, lendo. Muito, muito obrigado, muito axé. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.